Olá a todos. Na aula de hoje eu vou falar sobre secagem do açúcar. Os processos de secagem utilizados para desidratação do açúcar. A gente sabe que para remoção da umidade por evaporação não tem necessidade de pré-aquecer o ar, porque o açúcar úmido vem quente das centrífugas, onde separa-se os cristais do melácio. A composição da umidade do açúcar pode ser classificada como umidade livre ou não ligada, umidade interna ou ligada, umidade oclusa ou inerente. Fatores que vão influenciar o equilíbrio de umidade entre o açúcar e o meio ambiente. Primeiro deles, umidade relativa do ar. Segundo, granulometria ou tamanho do grão do açúcar. Terceiro, temperatura. Quarto, pureza do açúcar. Quinto, quantidade de açúcar conglomerados. Então, explicando esses pontos, quanto maior a umidade relativa do ar, mais rapidamente o açúcar absorve umidade. Quanto maior a granulometria do açúcar, menor essa influência, ou seja, ele adquire umidade mais lentamente. Temperatura. Quanto maior a temperatura do açúcar no momento da desidratação, maior a influência da umidade relativa do ar, podendo o açúcar adquirir umidade mais rápido. Pureza do açúcar. Quanto mais puro o açúcar, menor a influência da umidade relativa do açúcar e do ambiente. Quantidade de açúcar conglomerados ou aglomerados ou falsos finos. Quanto maior a quantidade de açúcar aglomerado, maior a influência, então, desse quesito. Para a gente ter uma ideia, quando a gente tem uma curva entre umidade relativa do ar e umidade do açúcar, a gente partindo de açúcar bem desidratado, ele pode ficar numa umidade relativa até aproximadamente 60%, sem muito ganho de açúcar. No entanto, quando a gente passa de 60% de umidade relativa, o ganho de umidade pelo grânulo de açúcar é absurdamente rápido, a nível exponencial, adquirindo uma umidade excessiva e chegando aí a 0,1%, 0,12% de umidade. Outra questão. Efeito da temperatura. Quando o açúcar está mais quente, maior a velocidade em adquirir essa umidade relativa. Então, ele antecipa o ponto onde a umidade relativa pode ter influência. O açúcar mais quente, maior absorção de umidade. Açúcar mais frio, menor absorção de umidade. Para exibir o efeito da pureza, o magma que a gente tem grande quantidade de mel ou melácio, ele adquire umidade mais rapidamente, em torno aí de 50% a 60% de umidade, rapidamente ele adquire umidade. O açúcar demerara, menos tratado, com muitas impurezas, vem em sequência, adquirindo umidade relativa mais rapidamente do que o açúcar refinado e do que, principalmente, o açúcar cristal. O açúcar refinado acaba adquirindo um pouco mais de umidade por conter um pouco de amido, mas que mantém o ambiente um pouco higroscópico. No entanto, o açúcar cristal puro só vai adquirir umidade, ou seja, só vai perder a sua estabilidade higroscópica quando chega-se acima de 80% de umidade relativa do ar. Então, o efeito da pureza é muito importante. Aqui o efeito da granulometria. Um açúcar, quanto mais fino, mais rapidamente adquire umidade em umidades relativas ainda baixas. Entretanto, o açúcar, quando tem a granulometria mais grossa, demora mais tempo a adquirir essa umidade. O envase ou ensaque do açúcar. Temperatura abaixo de 40 graus no momento do ensaque evita o empedramento e amarelamento. Empedramento ou aglomeramento entre cristais. E amarelamento é a continuação da caramelização. Fatores que levam ao ensaque a temperaturas elevadas. Instalações subdimensionadas, ou seja, meus equipamentos são pequenos e eu preciso rapidamente passá-lo para o envase, ensaque, porque senão eu começo a acumular açúcar nos meus equipamentos.
temperatura de entrada no açúcar muito elevada, ou seja, temperatura do açúcar que sai da centrífuga ainda muito elevada. Vazão de ar de resfriamento pós-sessão de secagem muito baixa, ou seja, não resfria o açúcar suficientemente. Entradas falsas de ar. Então, o que acaba acontecendo? Desvia o foco do ar frio, não resfriando o açúcar. Tempo de retenção no secador insuficiente, ou seja, eu não consigo reter, segurar o açúcar dentro do meu resfriador rotativo e o açúcar passa e chega para o envase ou ensaque ainda quente. Geometria das aletas do equipamento de resfriamento. As aletas não seguram o açúcar internamente ao secador a ponto de passar pela seção de resfriamento e resfriar adequadamente nessa seção. Então, os fatores que vão propiciar a alimentação de açúcar a altas temperaturas nos secadores. Temperatura elevada do vapor de lavagem na centrífuga. Então, o que acaba acontecendo? O açúcar desce para a seção de secagem mais quente do que devido. Tempo de lavagem com vapor excessivamente longo nas centrífugas. Então, o tempo de contato com o vapor quente aumenta a temperatura do açúcar. E o açúcar extremamente seco pode ser um fator que envia o açúcar a altas temperaturas para os secadores. E só para a gente ter uma ideia, a reflectância da luz quando o açúcar fica dias armazenados e saiu do secador para ser ensacado na temperatura ambiente. Por exemplo, a reflectância é alta, ele reflete a luz porque ele é cristalino, ele é bem puro e branco. Quando eu faço esse ensaque a 45 graus, ele começa a perder reflectância, mas demora. Quando eu faço a 55, rapidamente ele perde a reflectância, a mesma coisa a 65. Ou seja, o açúcar vai sendo caramelizado, perdendo sua cristalinidade e a cor branca característica, à medida que eu ensaco o açúcar aquecido. Então, fatores de qualidade na secagem e armazenamento do açúcar cristal. Condicionamento do açúcar. Para que eu possa ensacar o açúcar corretamente, eu preciso passar o ar com umidade relativa entre 30% e 50% e temperatura entre 25 e 35 graus nos secadores. A pureza do cristal faz bastante diferença. Um teor de xarope de alta pureza para formar cristais adequadamente e não reabsorver umidade é importante para que esse envase, esse ensaque, propicie um armazenamento adequado para o açúcar. Separador magnético. A gente sabe que os equipamentos das usinas de açúcar são feitos de material ferroso, muitos deles são oxidáveis, não são de aço inoxidável e acabam sofrendo com a ação do tempo, com a acidez do próprio caldo e pode promover a corrosão e soltar fragmentos, os famosos pontos pretos. Então, eu preciso de um eletroímã, um separador magnético, para retirar esses pontos do açúcar e ter um açúcar puro de alta qualidade ensacado. Métodos de redução de pontos pretos. Então, preciso isolar os transportadores de açúcar para não ter pontos de retenção de sujidades. Preciso também de um ar limpo no secador, passando por filtros para também não ter arrasto de sujidades. E devo evitar a queda de mel ou massa no açúcar centrifugado para evitar aí a queima e formar pontos pretos favorecidos aí pelo melaço. Para clarear um pouco mais a discussão em cima do açúcar cristal, vou falar agora sobre custo, transporte, armazenagem e formação de preço. Então, os tipos de açúcar. O açúcar cristal é o açúcar em forma cristalina produzido sem refino.
muito utilizado na indústria alimentícia para fabricação de bebidas, biscoitos, confeitos, dentre outros. O açúcar demerara é um produto de cor escura que não passa pelo refino, nem muitas vezes pelo tratamento correto do caldo. Os cristais contêm melaço e mel residual da própria cana-de-açúcar. Tem textura mais firme e não se dissolvendo facilmente, mas em compensação, não tem um grau de pureza adequado para a indústria. Um açúcar branco tipo exportação. Então, existem dois tipos de açúcar para exportação: o branco para consumo humano direto, com baixa cor, sem refino, e o branco para reprocessamento no local de destino, na usina, sem refino, com cor mais escura, devendo ser tratado para consumo humano. O açúcar orgânico é um açúcar de granulometria ou granulação uniforme, produzido sem qualquer aditivo químico, tanto na fase agrícola como na indústria. É disponível nas versões claras e douradas, visualmente similar ou semelhante ao demerara. Ele segue padrões internacionais de certificação por órgãos competentes para classificá-lo como orgânico. O açúcar VHP, ou Very High Polarization, é o tipo mais exportado pelo Brasil. Ele é mais claro que o açúcar demerara e apresenta cristais amarelados. No seu branqueamento não se utiliza o anidrido sulfuroso, ou seja, não tem etapa de sulfitação, que vários países não aceitam. Xarope de açúcar invertido. Ele apresenta em composição glicose, frutose e sacarose. Pode ser produzido a partir da inversão ácida, enzimática ou com resinas. Forma líquida em uma solução. É a forma líquida em uma solução límpida e ligeiramente amarelada, com odor e sabor característicos do próprio açúcar e com alto poder adoçante. Possui alto grau de resistência à contaminação microbiana em função da alta concentração em açúcares. Tem poder umectante e anticristalizante, é utilizado na indústria alimentícia principalmente para a produção de bebidas. Xarope simples ou açúcar líquido. É um adoçante natural de sacarose apresentado na forma líquida em uma solução inodora, límpida e cristalina. Ele é obtido pela simples dissolução de açúcar cristal sólido em água, com posterior purificação e descoloração, muitas vezes por filtros de terra de atomácia e de carvão ativado, o que garante esse produto uma alta transparência e também limpidez. É usado pela indústria farmacêutica e alimentícia, aplicado onde há ausência de cor essencial, como bebidas claras, balas, colheitos, confeitos. Então, aqui só para a gente ilustrar, o açúcar mais escuro de todos, o mascavo, o alto grau de sujidades, passando para o demerara, o VHP, algumas classificações de açúcar cristal, como VVHP, cristal, um pouco mais amarelado, o cristal mais branquinho, vindo para o refinado granulado, o refinado ainda granulado mais claro e o refinado amorfo, ou seja, moído. A gente sabe que durante o armazenamento existe a possibilidade de deterioração do açúcar. Os principais fatores causadores dessa deterioração são falta de asepsia durante o processo, ou seja, falta de higiene adequada durante o processo produtivo do açúcar. Água de lavagem do açúcar contaminada, ou seja, a água de lavagem do açúcar na centrífuga com alguma contaminação. Tamanho irregular dos cristais, ou seja, a nucleação da massa cozida não é feita bem feita ou o ponto de supersaturação não muito bem definido, podendo ter açúcares irregulares, o que favorece o crescimento microbiano. Retenção excessiva de umidade da película de mel que recobre os cristais, ou seja, lavagem ineficiente dos cristais na centrífuga, excesso de mel na superfície dos cristais, atraindo aí contaminantes. Mistura de açúcar de diferentes polarizações, ou seja, o açúcar não tem um alto grau de pureza, podendo ter classificações diferentes e permitindo aí crescimento microbiano. A própria presença de micro-organismos que vão crescer e deteriorar açúcar e condições anormais do armazém, como alta temperatura, alta umidade relativa, falta de asepsia, dentre outros. Algumas classificações do açúcar.
O açúcar pode ser classificado em três principais categorias: o açúcar bruto, o açúcar branco e o açúcar líquido. Essas categorias se baseiam em dois critérios principais. Primeiro, polarização. O conteúdo de sacarose é medido como graus de polarização, grau S ou grau Z. Como forma de ilustração, o açúcar refinado, que é mais puro do que o açúcar cristal, tem uma leitura de mais de 99,8 graus Z, em comparação a 99,7 graus Z para o açúcar cristal, sendo graus de pureza muito próximos. Cor. A cor do açúcar branco é medida de acordo com a escala da Comissão Internacional para Métodos Uniformes de Análise de Açúcar, ou escala ICUNCI. Essa escala mede a pureza do açúcar de acordo com a reflexão da luz através dos cristais de açúcar, com zero sendo o mais puro possível para um cristal. A escala ICUNZA varia normalmente de 15 a 1600. Falar agora um pouco sobre cana-açúcar e mercado. Considerada a cultura mais importante da história da humanidade, ou seja, é a mais influente para a mobilidade humana, econômica, comercial e ecológica de todo o tempo, sendo a cana-de-açúcar essa cultura representando muito mais do que café, muito mais do que algodão, muito mais que diversas outras culturas vegetais. Ela é considerada a que mais influenciou economicamente, comercialmente e ecologicamente a humanidade. No Brasil, no século XVIII, essa cultura dominou completamente a nossa economia. No século XIX, os engenhos de aguardente paulista se transformaram em usinas de açúcar, dando origem aos grupos tradicionais da atualidade. Atualmente, as unidades produtoras são mais modernas, com tecnologia de ponta na automação e na informatização, possuem alta produtividade e praticamente todas as usinas têm cogeração de energia elétrica a partir do bagaço. O Brasil é o líder atual mundial na produção e exportação de açúcar, principalmente DVHP e cristal. Importância, então, do açúcar para o Brasil. Com a expansão da indústria sucroalcooleira, tem ocorrido o êxodo de trabalhadores em direção a estados onde estão instaladas as indústrias, devido à alta demanda da mão de obra. Os crescentes preços internacionais e a elevada competitividade brasileira fazem do açúcar no Brasil uma das culturas mais rentáveis. A alta produtividade e a pequena parcela destinada ao consumo interno levou o Brasil a ser o maior exportador mundial, com 40% das exportações totais, seguido pela União Europeia com 15%. Os principais países que importam açúcar: a Rússia, os Estados Unidos, a própria União Europeia, o Japão, a Coreia, a Malásia e o Canadá. A grande expectativa brasileira é o aumento da demanda mundial pelo produto, pois sabe que o país comporta uma extensa capacidade de produção, diferentemente dos concorrentes, ou seja, o nosso território é grande o bastante para abrir mais fronteiras agrícolas onde a cultura da cana-de-açúcar possa ser instalada e fornecer açúcar de alta qualidade para outros países. Custo de produção. Os custos de produção podem variar de uma região para outra. O custo de produção da cana-de-açúcar é em torno de R$ 120 por tonelada no estado de São Paulo, que esse dado representa 2022. Os preços são determinados de acordo com as regras de livre mercado, sem interferência do governo. Os fatores que mais são levados em consideração são o teor de açúcar da cana, ou açúcar total recuperável, ATR, e a região de produção. O carregamento e transporte representam 31% do custo total, corroborando que a distância do plantio até a usina é fator preponderante de custos, ou seja, a região de São Paulo, onde a usina é muito próximo ao plantio, pode ter um álcool mais barato, um açúcar mais barato. Os tratos culturais, 23% do custo, e a remuneração da terra, 22% do custo, respondem pelos maiores custos após o carregamento e o transporte. Os custos diretos, que variam com a produção, representam, então, 76% do custo total para a produção da cana-de-açúcar. Os custos fixos representam 24% do custo total.
O escoamento da produção. Dos 5 modos de transporte existentes, apenas 3 são utilizados no escoamento do açúcar, sendo eles rodoviário, ferroviário e hidroviário. Por ser um produto transportado em grandes quantidades, frequentemente em longas distâncias, sendo qual a grande importância do custo de transporte, o açúcar é naturalmente destinado a ferrovias e rodovias dentro do país e hidrovias para o exterior. Então, aqui só para a gente ilustrar, carregamento a granel, ou seja, o açúcar sendo descarregado por caminhões em grelhas de navios, carregamento por moega e silo, onde o açúcar desce também a granel, e carregamento em sacato. A armazenagem do açúcar. Uma boa estrutura de armazenamento do açúcar vai permitir uma melhor negociação das safras por parte dos produtores, ou seja, o produtor consegue fazer um estoque desde que ele tenha uma boa estrutura de armazenamento sem perder qualidade desse açúcar. Entretanto, como no Brasil há uma capacidade estática de armazenamento inferior à produção total, segundo o Conab, os produtores são obrigados a negociar a produção nos períodos de safra, quando os preços estão baixos. Outro problema com a armazenagem de açúcar é a disputa por espaço com os grãos dos armazéns, ou seja, a Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, tem poucos armazéns sendo disputado principalmente por milho, soja e outros grãos. Assim, costuma-se armazenar o produto em armazéns da própria usina, ou seja, não demandando aí a estrutura governamental. Ele pode ser armazenado de forma convencional, ou seja, ensacado, facilitando o momento da comercialização, ou a granel, ou seja, para pesar no momento que o cliente desejar. Então, aqui um exemplo de um silo de uma grande companhia produtora de açúcar, onde o açúcar é completamente armazenado ensacado. E podemos ver pelo estado do silo, que é uma sacaria muito boa, sem desperdício de açúcar. Aqui, o açúcar sendo estocado em grandes bags de 1 tonelada, em grandes galpões, podendo armazenar uma capacidade excessivamente grande de açúcar. Esses bags são as formas mais comuns para exportação ensacada e para envio para grandes indústrias que demandam esse produto. Pode ter também grandes silos para armazenagem de açúcar a granel, desde que você tenha um mercado para esse tipo de produto, pois ele pode vir a perder qualidade mais rapidamente. Formação de preço. Então, o preço do açúcar é determinado não só pelo mercado internacional, e tem o Brasil como principal influenciador deste valor, ou seja, temos açúcar para oferecer, o preço cai. A demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Então, é muito em função da lei da oferta e da procura. Atualmente, o custo de produção da tonelada de açúcar é aproximadamente R$ 1.200, ou seja, para a usina conseguir produzir açúcar, a tonelada fica em torno de R$ 1.200, R$ 1,20 por quilo para a indústria. Formação de preço também é influenciada por subsídios. Muitos países recebem subsídios dos governos para o açúcar, ou seja, isso é influenciado por cotas tarifárias que impede que entre açúcar importado com preço mais baixo do que o produto interno de determinados países, favorecendo então a produção interna. Ajuda para escoar a produção. Isso reduz o preço do mercado mundial e prejudica países que não recebem essa ajuda. Por exemplo, o Brasil, produtor de açúcar, não recebe nenhum incentivo governamental para exportar o seu açúcar. E para efeito de curiosidade, vou falar um pouco aí sobre o açúcar produzido a partir da beterraba. Então, o gosto do açúcar extraído da cana e o do retirado da beterraba é exatamente igual. Os dois são sacarose. O que vai diferenciar os dois tipos de produto é o custo de produção. Para produzir 1 tonelada de açúcar de beterraba, eu consigo produzir 2 toneladas de açúcar de cana. Essa diferença no custo de produção pode ser explicada principalmente por, no Brasil, temos usinas autossuficientes em energia. A safra de beterraba é muito menor que a safra de cana, durando menos de um semestre, enquanto que a da cana dura cerca de 9 meses. E a beterraba é replantada todo ano para que você consiga colher.
Já a cana, por ter a característica de perfilhamento, ela é renovada apenas a cada 6 anos. Então, para evitar uma invasão do produto brasileiro naqueles países que produzem o açúcar de beterraba, os europeus utilizam as famosas barreiras tarifárias ou subsídios que eu acabei de explicar. Então, isso deixa claro uma competição injusta no mercado internacional. Para a gente ter uma ideia, entre 2002 e 2005, brasileiros e europeus travaram uma batalha na Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC. Em 2005, a Europa perdeu a disputa e muitas usinas fecharam e a produção do açúcar de beterraba europeu foi grandemente reduzida. E os países europeus foram invadidos pelo açúcar brasileiro. Então, o açúcar brasileiro ampliou significativamente o seu mercado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Um abraço a todos.